muito boa tarde. Estamos começando pela TVS o nosso consultório de saúde. Hoje vamos falar sobre a infecção do trato urinário. Para falar deste tema, temos no estúdio como convidado o Dr. Afelísio de Espírito Santo. Dr. Afelísio, muito boa tarde. Sinta-se à vontade do nosso programa. Okay, muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao programa pelo convite para falar de um tema que tem afligido bastante a nossa sociedade e que acho que a comunidade só terá a ganhar com o que será dito aqui sobre o tema. Falando sobre a infecção do trato urinário, o que é essa infecção do trato urinário? Ou infecção urinária? Ora bem, infecção de trato urinário. A infecção do trato urinário não é nada mais, nada menos que a colonização e a multiplicação de qualquer organismo patógeno naquilo que é o trato urinário. Entende-se? Desde os uretras até os rins. Uma vez que os micro-organismos, principalmente as bactérias, colonizam desde a entrada do trato urinário, que é o trato urinário inferior, que são os uretras, tanto masculino como feminino. Tem esse ascenso até chegar ao trato urinário superior, que são os rins, produzindo assim a chamada infecção urinária. Falando sobre a infecção urinária, que o doutor acabou de dizer que essa infecção pode chegar até os rins. Quais são os tipos de infecção do trato urinário que existem no mundo? Bom, partindo da classificação, existe uma ampla classificação daquilo que é a infecção urinária. Está a classificação quanto a se é agudo ou crônico, se é complicada ou não complicada, e está a classificação quanto à localização. Quanto a complicada ou não complicada, é complicada quando existe alguma alteração anatomo-funcional do sistema urinário. E é não complicada quando não apresenta nenhuma alteração anatomo-funcional, desde a parte anatômica como da parte funcional. Quanto à localização, que é a classificação mais ampla que existe daquilo que é a infecção urinária, está desde o começo do trato urinário, nesse caso inferior do uretra, temos a uretrites, e vai subindo, a bexiga, temos o que é a cistite, nos homens podemos encontrar a prostatites, que não se encontra na mulher, porque as mulheres não apresentam próstata, e depois, dando a sequência à bexiga, vem os uretas, que vemos o uretites, e chegando ao rim, vemos a pielonefrites, que é a infecção urinária quando os germes já estão localizados especificamente no rim. Quero avisar aos nossos telespectadores que o nosso programa interativo pode entrar em contato conosco através do número telefônico que está no rodapé do programa. Doutor Afelísio, sabemos que essa doença afeta maioritariamente as mulheres do que o homem. Poderia nos explicar qual é a causa dessa afetação mais nas mulheres do que os homens e também anatomicamente explicando qual é essa diferença entre as mulheres e homens? Ora bem, as mulheres com maior frequência padecem da infecção urinária porque desde a própria anatomia, anatomicamente, a uretra feminina é menor que a uretra masculina, estando o germe principal, germe causador da infecção urinária localizado no trato digestivo, principalmente naquilo que é o reto, estando mais próximo da uretra feminina e sendo ela de um tamanho menor, pode mais facilmente ascender e chegar ao trato urinário superior, o que não acontece em caso dos homens, onde a uretra masculina é
mais larga e dificilmente ou com menor facilidade chega o germe mais lá ao que é os rins e uretra, onde a infecção mais provoca maior sintoma, que são nos rins e também na bexiga. Mas, ademais disso, há uma outra relação, principalmente na nossa sociedade, que é a questão higiênica. Sabemos, pois, que as mulheres, depois de urinarem, têm que assear-se, ou seja, secar-se. Este asseio, muitas das vezes, não é praticado com a técnica correta. Muitas mulheres pegam no papel higiênico e limpam o que é a vagina de trás para frente, arrastando assim todo o germe que se encontra no reto, passando pela vagina, então contamina tudo isso. Então o germe está aí, pode progressar com as suas características patógenas que tem, que aqui vai ser falado mais à frente, e chegar assim a provocar a famosa infecção urinária. Outra das causas também que existem muito na nossa sociedade é que as senhoras, grande parte da sociedade faz isso, tem aquele banho apressado por não poder tomar o banho completo, fazem essa lavagem nos baldes ou nos bacios, sentam e lavam. E o que fazem? Lavam tanto o reto como a vagina, então toda essa bactéria, todo esse germe fica aí e pode colonizar a partir daí e subir ao trato urinário superior. Então quer dizer que a limpeza, né, a higiene íntima das mulheres terá que ser feito de frente para trás, ou então o jorrar da água no órgão genital da mulher. Pois, a limpeza tem que ser feita de frente para trás. Nós sempre temos o cuidado de explicar quando temos paciente com caso de infecção urinária, principalmente as senhoras, que a higiene, ou seja, daquilo que é o genital depois de urinar, tem que ser feito de frente para trás, nunca de trás para frente. E sempre evitar o famoso banho sentado, que principalmente uma das causas que produz infecção urinária nas crianças é o banho sentado que se dá nas banheiras, põe a criança sentada e aí o germe, que é causador principal de 85% a 90% da infecção urinária, localiza mesmo no nosso organismo. Mas, uma vez que nós fazemos mal o asseio, ele acede ou penetra naquilo que é o trato urinário, provocando assim a infecção do trato urinário. Sendo assim, lavar também com água no balde, como as senhoras muitas vezes fazem, é também uma das causas. Claro, é uma das causas que faz com que se produza a infecção urinária, como eu já tinha dito anteriormente. Se as senhoras sentam no balde, com a mão lavam, provavelmente a água que vão lavar a vagina toca... É a mesma água que vai lavar também o ânus. Então, essa água, estando ela contaminada, contamina-se a uretra e a partir daí, só porque dificilmente... A infecção urinária tem vias de contaminação e a via mais frequente é a via ascendente, a chamada canalicular ascendente, que é por aí que o germe ascende de baixo para cima até chegar aqui nos rins. Continuando falando sobre as causas das infecções urinárias, para aquelas pessoas que têm infecção urinárias frequentes, tanto nas mulheres como nos homens, quais são as causas? Bom, as causas da infecção urinária, maioritariamente são bacterianas, maioritariamente. E a principal bactéria que leva a voz cantante, a principal bactéria é a Escherichia coli, que é uma bactéria que é própria do trato digestivo, mas estando no trato urinário causa dano, como é um deles a infecção urinária. Depois também temos o Proteus mirabilis, que é uma das bactérias também que produz a infecção urinária. Está o Staphylococcus saprophyllus, também causa infecção urinária, o Streptococcus, e também a Klebsiella pneumoniae, assim como a Pseudomonas aeruginosa, também são germes que causam infecção urinária. Mas com maior frequência a infecção urinária que nós vemos na nossa comunidade, assim como em qualquer outra sociedade, é provocada pelo que é a Escherichia coli, que é a bactéria que, pelas suas características anatomofuncional, pode provocar a infecção urinária pela via canalicular ascendente.
Então quer dizer que a falta, ou então uma má higiene, tanto das senhoras como dos senhores, pode levar a contrair uma infecção urinária. Isto é a única causa? Não. Como eu disse, eu falei das causas e mencionei os germes. A causa, como se é bacteriana, principalmente. Mas também podemos ver infecção urinária por protozoos. Já se reportaram vários casos de infecção urinária dados por protozoos que causam primeiramente uma infecção protozoária e depois podem proliferar-se através do ano, proliferar-se e provocar a infecção urinária. Não só as bactérias, também os vírus, alguns vírus, apesar que é quase infrequente que existe a infecção urinária viral. Continuando ainda sobre as causas, o ato sexual pode ser uma das fontes de contaminação para a infecção urinária? Pode sim, claramente. Se um homem ou uma mulher contém ou padece da infecção urinária, durante o ato sexual, há essa exposição ao contato com os uréteres. Então, pode muito bem provocar que o germe, a partir de aí, ascenda e chegue ao que é os rins. Mas, não obstante isso, por isso que se aconselha sempre, depois do ato sexual, o correto vaciamento da bexiga, daquilo que é a bexiga. Também, caso das senhoras, principalmente nas adolescentes, tem como costume de reter a urina. A retenção da urina também é uma das causas, um dos fatores que predispõe à aparição de infecção urinária. Estão num local que não podem urinar na casa de banho, retém a urina. A urina é um produto que tem que ser excretado, é um produto de desecho, tem que ser excretado e retendo assim, estando contaminado, pode provocar a infecção urinária, principalmente a cistite, que é uma das principais causas da cistite, é não correto vaciamento da bexiga e não consumo abundante daquilo que é a água. O doutor acabou de falar sobre os fatores de riscos. Quais são os fatores de riscos, em geral, para uma infecção do trato urinário? De forma geral, o sexo mais feminino é mais propenso ao sexo que o sexo masculino, é um fator de risco. Outro fator de risco também que pode provocar com que as pessoas pareçam de infecção urinária é o que é aquele que é a imunossupressão. Um indivíduo imunodeprimido, mais facilmente as bactérias têm, a defesa do organismo, estando ela desprotegida, tem a maior afinidade, a bactéria, de poder agredir assim o organismo e provocar também a infecção. Não só a infecção urinária, como qualquer uma das outras enfermidades, estamos desprotegidos, podemos sim contrair uma infecção urinária. Já agora, doutor Felísio Espírito Santo, em relação aos sintomas, como é que uma pessoa pode saber que tem uma infecção urinária? Quais são os sinais de alerta que podem nos levar a estar atentos que podemos estar a padecer de uma infecção urinária? Bom, como está a classificação, assim também varia aquilo que é a sintomatologia e os sinais clínicos da infecção urinária. Quando temos uma infecção urinária baixa, os sintomas são diferentes da infecção urinária alta, apesar que não sempre, na medicina, não sempre as doenças se manifestam em todos os pacientes da mesma forma. Então, sendo assim, as infecções urinárias baixas, sendo cistite, uretite, as prostatites, os sintomas mais frequentes são dor ao urinar, que se chama de súria, a incontinência urinária, ou seja, o indivíduo não pode controlar aquilo que é o desejo de urinar, tem o desejo de urinar, sai para urinar, antes de chegar à casa de banho pode correr o risco de urinar mesmo no corpo. A poliaquiúria, que é ir à casa de banho,
estando a urinar pouco, mas várias vezes, urinar várias vezes. Esses são principalmente os sintomas. Pode aparecer a febre naquilo que é a infecção urinária baixa, mas mais frequentemente os sintomas clínicos da infecção urinária alta, que é a famosa pielonefrites, nós encontramos a febre como um dos sinais clínicos principais, o vômito, as náuseas, as dores lombares, que são bastante frequentes, tanto é que as pessoas na nossa sociedade é só ter dor na coluna, que pensem logo que tem uma infecção urinária, chegando a qualquer consultório médico, pede-se já que quer fazer uma análise de urina porque tem uma infecção urinária. Por isso, as dores lombares são muito frequentes naquilo que é a pielonefrites como tal. A infecção urinária é uma doença grave. Então, será que pode trazer algumas complicações a nível da saúde? Bom, como qualquer uma doença tem suas complicações. A infecção urinária pode levar complicações fatais, embora são raras que apareçam complicações na infecção urinária, a não ser que tenha essa infecção urinária e não se trata adequadamente, então poderá aparecer complicações, como é o abscesso renal, o abscesso perinefrítico, pode aparecer a fascite necrotizante, mas são complicações que são pacientes que padecem de infecção urinária associada a outras enfermidades, a outras doenças, como o caso de um paciente diabético que padece de uma infecção urinária. Esse paciente pode fazer facilmente uma papilite necrotizante, que sim é uma complicação grave dos doentes diabéticos que padecem da infecção urinária. Pode chegar a uma insuficiência renal aguda, que não é muito frequente, né? Mas dentro da classificação da insuficiência renal aguda, da parte renal, pode muito bem uma infecção urinária causar uma insuficiência renal, embora não seja muito frequente. Voltando um pouco mais sobre as causas, já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que o consumo de água não potável também pode causar uma infecção urinária? Bom, nós sabemos que o germe causador da infecção urinária é o principal. Nós, apesar que ele faz parte da flora do intestino digestivo, ou seja, do tubo digestivo, nós os adquirimos principalmente naquilo que é a alimentação. E a água do consumo é uma das fontes onde nós ingerimos essa bactéria, sendo a nossa água não potável, quem consome água do rio, mesmo água de chafariz que são canalizadas nos rios, que não são potabilizadas, podem correr o risco sim de sofrer infecção urinária, porque estamos consumindo o germe que produz a infecção urinária. Por isso aconselha-se sempre os pacientes a ferver a água, ou esterilizar a água com o uso de cloro, para poder eliminar assim, não só protegendo a infecção urinária, senão que as enfermidades, as doenças entéricas. Para você que está aí em casa, vamos para um breve intervalo. Esperamos por si dentro de alguns minutos. Até já.
me higher, 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 all day as I go flying, 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 flying. Take a look out any window on any morning, on any evening, every day. My wind get me higher, 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 get me higher, 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 go flying, flying, get me higher, get me
Get me higher. Após um curto intervalo, estamos de volta com o nosso consultório de saúde. Doutor Aflísio Espírito Santo, poderia nos falar um pouco mais sobre como é que é feito o diagnóstico das infecções do trato urinário? Ora bem, o diagnóstico da infecção do trato urinário é como qualquer doença. O diagnóstico parte-se daquilo que são os antecedentes, a clínica, que são as sintomatologias, e pode-se apoiar naquilo que são os exames complementares. Uma vez falamos já da parte daquilo que é a clínica e os antecedentes, podemos dizer que o diagnóstico da infecção urinária pode apoiar em vários exames, embora só um deles é o que é confirmativo daquilo que dá a certeza de que se realmente temos a infecção urinária e qual é o germe ou qual é o agente causador da mesma. Podemos fazer aquilo que se chama de uma citúria, que vai informar se tem leucocitos ou não, se apresenta cilindros, que podem ser hialinos, que podem ser cristalinos, se apresenta hematúria, ou presença de sangue microscópica na urina. Isso dá-nos, faz-nos pensar numa positividade da infecção urinária, mas não nos dá a confirmação do diagnóstico da infecção urinária. Pode-se fazer também um urograma descendente, que é um dos exames que, infelizmente, nós, em Santo Tomé e Príncipe não se faz esses exames, que também pode colaborar para a confirmação do diagnóstico da infecção urinária. Mas o exame específico, o exame que dá o diagnóstico da infecção urinária é o urocultivo, que, infelizmente, em Santo Tomé, como nós não temos um laboratório de microbiologia de referência onde se faz os cultivos, ou seja, as culturas, nós não ficamos aquém desta confirmação daquele germe, daquele agente. Por isso é que quando um paciente, nós chegamos a diagnóstico através da urina 2, que é o exame que nós fazemos aqui em Santo Tomé, para chegar ao diagnóstico da infecção urinária, apoiando-se naquilo que é o hemograma, porque pode aparecer uma leucocitose com desviação à esquerda, ou seja, com o predomínio dos polimorfos nucleares, é a urina 2. E temos que fazer o tratamento quase empírico, porque nós não sabemos qual é o germe, se o antibiótico que vamos usar são sensíveis ou são resistentes a esse germe, que o exame correto, o exame que dá esse diagnóstico é o urocultivo, que nos diz tal bactéria e X número de antibióticos são sensíveis e X número de antibióticos são resistentes. Não tendo isso, infelizmente temos que basear naquilo que é a urina 2 e a clínica do paciente. Embora nós podemos ter uma urina patológica e não agredir o paciente com antibióticos, porque temos que também basear muito naquilo que é a clínica, que é o que nós fazemos muito em Santo Tomé. Não podemos apoiar muito naquilo que são os exames complementares para dar o diagnóstico, porque como não os temos de acordo, ou seja, aquele o próprio que deve ser,
nós temos que basear muito naquilo que é a clínica, ademais da correta colheita da urina para o efeito daquilo que é o diagnóstico da infecção urinária. No laboratório, os técnicos devem explicar aos pacientes que a primeira urina é a mais adequada para fazer o diagnóstico. Deve-se assear primeiro a zona, principalmente as mulheres, lavar corretamente, e os homens também. A urina inicial deve-se descartar, a urina inicial, e usar a urina intermédia, nem a inicial, nem a final, a urina intermédia. Deixa-se o primeiro choro da urina sair e depois colhe-se. E se for uma mulher e se estiver apresentando no momento corrimento vaginal, será bom que, ou seja, o adequado é que o frasco que vai colher a urina não toque naquilo que é os genitais. Por isso é que várias vezes as mulheres, quando fazem exame de infecção urinária, ademais daquilo que se pode encontrar na infecção urinária, também faz-se leitura de levaduras, de organismos que fazem parte daquilo que é a infecção vaginal. Por quê? Porque o frasco toca no genital, o frasco tem contato com o coisa, e a urina, quando se usa, também tem contato com a área, então sai. Isso é uma má técnica do coisa. Por isso é que existem os falsos positivos, que eu posso ter um paciente que sintomaticamente não apresenta nem febre, não teve vômitos, nem dores abdominais, nem dores lombares, mas chegou, como são os exames de rotina que se faz na urgência aqui no nosso país, principalmente nos hospitais centrais, nas áreas de saúde, pedimos uma urina, assim como pedimos um pH, e a urina vem patológica. Eu vejo o paciente, se o paciente clinicamente está bem, eu não lhe vou agredir com o antibiótico, porque pode ser um falso positivo, ou seja, pode ser porque a urina foi mal colhida, ou porque também falseamento daquilo que é o laboratório, porque isso faz com o reagente, pode ser que os reagentes não estejam efetivamente corretos dentro do prazo e poder dar o positivo. Por isso é sempre bom, em qualquer doença, não só no caso da infecção urinária, apoiar naquilo que é a clínica do paciente, porque a clínica é que nos ajuda a orientar ao diagnóstico e a tomar a conduta. Doutor, falou sobre o tratamento dos antibióticos. Em relação aos tratamentos, quais são os tratamentos adequados a essa afecção da infecção do trato urinário? O tratamento, há uma pauta de tratamento, porque o tratamento está em dependência do tipo da infecção urinária que tem o paciente. Porque se for uma infecção urinária baixa e não complicada, o tratamento é diferente de ser complicada. Assim como se for uma infecção urinária alta, não complicada, o tratamento é diferente de se for complicada. O tratamento para os bebês, as crianças, principalmente os latantes, ou mesmo crianças que não podem consumir ou não podem usar certos antibióticos que estão contraindicados, é diferente do tratamento de um adulto. O tratamento da infecção urinária na gestante e nas mães que estão a lactar é diferente ao tratamento de um indivíduo normal. Por isso, então, nesse âmbito, falando do tratamento, podemos especificar crianças menores de 12 anos, porque um dos antibióticos que é perfeito, que é muito bom para aquilo que é o tratamento da infecção urinária, e nós temos esse antibiótico aqui no país, comercializa aqui no país, é uma fluoquinolona, que é o ciprofloxacino. Este medicamento, por exemplo, as crianças menores de 12 anos não o podem consumir. Este medicamento, a gestante, não pode consumir, e assim como quando estão a lactar. Então, tem que se basear nas outras pautas de tratamento. Falando do tratamento daquilo que é a cistite, que é a infecção urinária, que é a infecção localizada na bexiga, costumamos orientar os pacientes a extremar medida higiênica, a consumir mais água, não reter a urina, vaziar corretamente a bexiga, seja quando está a urinar, porque muita gente urina com pressa porque quer fazer algo, e urina muito com pressa e não vazia corretamente a bexiga, ou depois das relações sexuais, vaziar corretamente a bexiga.
Se for uma infecção de trato urinário baixo ou cistite com sintomatologia, então podemos usar o antibiótico, o ciprofloxacino, comprimido de 500 mg, 12 em 12 horas, entre 7 e 10 dias. Isso é um tratamento muito eficaz, tem resolvido muitos casos de infecção urinária no país e é muito bom. Numa segunda linha, pode-se usar aquilo que é o cotrimoxazol, que também tem bastante efeito ao nível do trato urinário, que vem em comprimido de 480, usando 2 comprimidos cada 12 horas. Sendo criança, seria mais aconselhável o uso das penicilina, principalmente a aminopenicilina. Se é um tratamento ambulatório, fazemos uso principalmente da amoxicilina, que se usa pela via oral, mas estando hospitalizada, faz-se o uso mais daquilo que é a ampicilina, em dependência do peso, porque na pediatria sempre tem que se ter cuidado com aquilo que é a medicação. E a medicação está em dependência do peso que tem o paciente. Fazendo os cálculos, se administra, por exemplo, a ampicilina intra-hospitalar, cada 6 horas, em dependência do peso que tem o paciente. Também o tratamento é de 7 a 10 dias, a não ser que persistam os sintomas, que pode se prolongar até os 14 dias. E a amoxicilina se pode usar também por via oral, mesmo escolar, entende-se pacientes de 7 a 12 anos, pode-se usar a amoxicilina, comprimidos de 500 mg, um comprimido 8 horas, e se for lactante, tem que se usar em suspensão, ou xarope, em dependência também do peso. Numa pessoa adulta normal, uma infecção urinária sintomática que haja necessidade de uso de antibiótico, usa-se com maior frequência o ciprofloxacino. Comprimido de 500 mg, 12 em 12 horas, por entre 7 a 10 dias. Podem prolongar-se até aos 14 dias, quando se trata de uma infecção urinária complicada. Essa pauta de tratamento faz-se tanto ambulatório como ao nível intra-hospitalar, porque este ciprofloxacino também existe uso endovenoso e existe uso via oral, que é um antibiótico muito eficaz e ataca muito bem as bactérias e podem eliminar, junto, claro, com as medidas higiênicas, com as medidas preventivas naquilo que é a prevenção da própria infecção urinária. Com a particularidade da gestante, aconselha-se bastante a não uso do ciprofloxacino, porque está contraindicado, mesmo o cotrimoxazol, com exceção no segundo trimestre da gravidez, é que pode-se usar, valorando sempre o risco, a relação risco-benefício. Mas se podemos evitar o uso do cotrimoxazol naquilo que é no segundo semestre da gravidez, prefere-se usar as penicilinas, que não está contraindicada. Na gestante, podemos usar a amoxicilina, comprimido de cápsula de 500 mg, uma cápsula a cada 8 horas, ou pode-se usar também 2 cápsulas cada 8 horas, chegando assim a 1 grama cada 8 horas, não excedendo aquilo que é a dose máxima, que são de 4 gramas por dia. Fazendo isso, estaríamos combatendo aquilo que é a infecção urinária, mas é sempre bom não esperar o uso de antibióticos para combater as doenças, senão evitar, extremando as medidas higiênicas para poder não chegar a medicar o paciente. Falei do antibiótico que se usa como a primeira opção, mas não havendo, pode-se usar o cotrimoxazol. Ou, usando o ciprofloxacino não resultando, podemos usar uma combinação da penicilina com o ácido clavulânico, que se usa bastante aqui em Santo Tomé, que é o Clavamox. Não se receita muito porque é um antibiótico que, pela situação socioeconômica do país, muitos pacientes não têm como comprá-los,
porque fica um pouco caro para pessoas que têm um rendimento baixo. Por isso, aconselha-se usar o ciprofloxacino, que é bastante eficaz e é barato, mais que outros antibióticos. Ao nível hospitalar, se pode usar como segunda opção, depois de usar o ciprofloxacino, ou não havendo ciprofloxacino, ou fazendo alergia ao ciprofloxacino, pode-se usar as cefalosporinas de terceira geração, como as ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Podemos usar também intra-hospitalarmente, por via endovenosa, os aminoglucosídeos, que ao nível hospitalar usa-se mais a amicacina e a gentamicina, em doses calculadas. Em crianças se usa a amicacina de 3 a 5 miligramas por quilo de peso e a gentamicina de 7 a 15 miligramas por quilo de peso. Isso é quando se trata das crianças. Nos adultos usa-se mesmo o cálculo, mas nos sectores tem-se sempre essas regras de cálculos por peso com a faixa etária e dar já uma dose estipulada, como é o caso da gentamicina, que se utiliza quase sempre 3 bulbos, que são de 80 mg cada, 3 bulbos nas pessoas da idade adulta, por dia. Doutor, falou sobre a medicação antibiótica, que muitas das vezes terá aqui a ser pesado a criança, né? Menores de 12 anos. As crianças da idade pediátrica. Da idade pediátrica. Então, sendo assim, é recomendável sempre não fazer uma automedicação, mas sim procurar um técnico de saúde. Claro. Para fazer o tratamento. Sim, que é um erro que... Nós sabemos que, mesmo ambulatoriamente, nas nossas praças, vê-se o comércio dos fármacos nas ruas. Então, o ideal é, mesmo que essas pessoas tiverem que ir comprar nas ruas, é seguir a orientação, a receita do médico. Perfeitamente. Por isso porque as pessoas, por ter essa facilidade de aquisição dos medicamentos fora das farmácias ou sem prescrição médica, vai suceder, já está sucedendo, que pacientes que estão fazendo resistência ao cotrimoxazol. Porque toda a gente que tem dor de garganta vai ao vizinho, compra uma dose de cotre e toma. E quando esses pacientes realmente vão necessitar de ser medicados com o cotrimoxazol, vai fazer resistência devido ao uso indiscriminado, do uso inadequado do antibiótico. Sempre bom dirigir ao centro de saúde, sempre bom dirigir aos técnicos de saúde, seja enfermeiro, seja médico, para ter uma orientação mais correta, uma orientação mais adequada. Porque a automedicação depois traz consequências, porque sabemos que todos os antibióticos, todas as drogas que consumimos têm os seus efeitos adversos ou os efeitos colaterais, que, sendo usados indiscriminadamente, esses efeitos podem ser maiores e podem ser fatais, e são os pacientes que, depois de fazerem as suas asneiras nas suas casas, chegam ao centro de saúde, insultando, pondo culpa sobre as pessoas que estão lá trabalhando, quando ele automedicou-se sem orientação, sem prescrição médica. E o tratamento, dizer que o tratamento não é só o antibiótico, porque o antibiótico tem a função de eliminar o germe causador. Temos que também fazer o alívio sintomático. Paracetamol para baixar febre, em muitos casos usa-se, embora não está totalmente descrito, usa-se a vitamina C para alcalinizar aquilo que é a urina. Muita gente recorre a medicinas tradicionais, que também existem muitas ervas que têm efeitos renais muito importantes. Embora não tendo conhecimento daquilo que é a medicina tradicional em Santo Tomé, mas uma das ervas que ouvi dizer, os pacientes mesmos comentaram comigo, ademais do tratamento antibiótico, fizeram o uso do chá da moringa, e semanas depois a sintomatologia daquilo que é a infecção urinária cedeu e repetiu o seu exame da urina, deu negativo. Pois é sempre bom
buscar auxílio médico ou o centro de saúde antes de medicar ou antes de fazer a medicação tradicional. Não só fazer a tradicional, mas sim fazer as duas coisas. Combinar as duas técnicas de forma a suprimir a ação da bactéria. Doutor, já chegamos no fim desse programa de hoje. Qual é a sua última consideração para o tema de hoje, que é a infecção do trato urinário? Bom, a minha última consideração seria naquilo que é a prevenção. A prevenção, na medicina se diz que a prevenir é o passo mais importante naquilo que é o programa da saúde. Porque prevenindo, nós estaríamos evitando a chegar à aparição das doenças, estaremos evitando as sequelas que aparecem depois de que passam a sintomatologia, e assim também estaremos evitando as mortes ou os danos causados, não só social, senão socioeconômico para o próprio Estado. Por isso é sempre bom prevenir, todas as medidas que podemos ter para prevenir a infecção urinária, assim como as outras doenças, é sempre importante. Nesse caso, é aconselhável que consumamos diariamente, como mínimo, entre 1,5 litro a 3 litros de água, diariamente. Existem indivíduos que consomem só um copo de água e outros que nem bebem água. Ok, pode ser que não esteja surtindo efeito, ou seja, que não estejam aparecendo sintomatologias marcadas que lhe faz pensar que tem que consumir maior quantidade de líquido, porque diariamente perdemos uma quantidade de líquido que temos que repor. Por isso mesmo que consumindo a água, estaríamos a repor a quantidade de líquido no nosso organismo, estaríamos a prevenir a infecção urinária, como se outras das medidas é a higiene. Não extremar a higiene, porque a higiene exaustiva também pode levar a outras consequências, senão que fazer a higiene dos genitais corretamente, evitar banhos sentados, as senhoras, a limpeza do genital de frente para trás, não de trás para frente. Outra particularidade é o caso da homossexualidade, que fazendo assim o sexo anal sem proteção, por exemplo, temos o contato com a flora do reto, a flora anal, é onde habita o germe maior causador da infecção urinária. Também poderíamos estar exposto a contagiar, ou seja, a adquirir a infecção, o germe, e assim poder ele colonizar e proliferar e causar-nos uma infecção urinária. Então, se podemos evitar todos esses constrangimentos, estaríamos evitando o uso de antibiótico, custo com o Estado que ter que pagar a consulta para fazer os exames, custo para o Estado dos pacientes que estão internados e têm que receber medicação endovenosa, e estaremos assim a contribuir para o melhor da saúde do país e para o melhor do país. Doutora Felício Espírito Santo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, e aguardo para o próximo programa do nosso consultório de saúde. E para você aí em casa que nos acompanhou durante o programa todo, estamos de volta na próxima semana, nas segundas e quartas-feiras, e aguardamos por si. Até lá. Muito boa tarde e muito obrigada.